Olá, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou te contar o dia que levamos um calote aqui em Portugal. Então, nós trabalhamos com limpeza, eu e o meu marido. Na verdade, eu não estou indo porque eu tive um bebê e a gente não colocou ele na creche. Então, vai o meu marido e os nossos ajudantes. Então, nós fomos fazer uma limpeza pós-obra de 2 dias e foi uma limpeza bem difícil, porque nós já havíamos combinado com o dono da casa que não poderia haver outras pessoas no mesmo dia fazendo outro tipo de serviço lá, porque a gente vai limpar e eles vão sujar e depois é sempre a culpa da pessoa da limpeza. E foi combinado tudo certinho, mas chegando lá, tinham outras pessoas lá na casa fazendo o serviço também. Mas a gente continuou o trabalho. Antes, nós havíamos combinado com ele que se precisasse de mais horas, porque a gente ganha por hora, essas horas seriam comunicadas e teria esse acréscimo no final do pagamento. Ele estava ciente, nós temos tudo direitinho escrito e ele concordou. Ótimo. No primeiro dia, logo na manhã desse dia, do primeiro dia de trabalho, nós havíamos comunicado que iríamos sim precisar de mais tempo, até porque tinham pessoas lá na casa fazendo o serviço, tinha muito pingo de tinta e essas coisas demoram muito para serem retiradas. E ele tinha falado que não tinha pingo de tinta nenhum, que a gente sempre pede vídeo, né, de como está, porque nem sempre a gente consegue ir até o local fazer o orçamento. Então nós pedimos o vídeo e ele nos assegurou que não teria muita coisa para ser feita, mas tinha bastante coisa. Enfim, isso não vem ao caso, a gente está lá para limpar mesmo. O que vem ao caso é que ele estava ciente dessas horas e depois, no final, ele não concordou. Enfim, esse pós-obra, ele durou 2 dias. Foi um dia seguido do outro. E normalmente, quase sempre, 95% das vezes, a gente sempre cobra pelo dia que a gente já trabalhou, claro, né? Então, para não ter problema, justamente. Só que dessa limpeza a gente não cobrou, né? Não cobrou, foi um erro nosso. Mas no dia seguinte, para agilizar mais a limpeza, para ele poder mudar para casa e tudo mais, nós levamos mais uma ajudante sem cobrar nada extra dele. A gente levou porque a gente queria agilizar o serviço e tal. Enfim, ele não pagou no dia, ele pediu para enviar a fatura, né? Que aqui é como se fosse o boleto, né? Para ele poder pagar. Nós enviamos e ele disse assim: ah, vem aqui no sábado para a gente poder acertar as contas. A gente achou estranho, porque ele poderia ter feito a transferência, igual todos fazem. Mas fomos lá, meu marido foi e ele falou pra gente cobrar do juiz. Foi exatamente assim. Ele falou que ele não ia pagar, ele achou um absurdo ter cobrado as horas a mais e tal, fechou a porta na cara do meu marido e um monte de coisa. Só que dentro desse tempo da limpeza, ele também brigou com as outras pessoas que estavam lá fazendo outro tipo de serviço para ele, mas brigou muito de xingar, aquela coisa toda. E inclusive falou para essas pessoas também cobrarem do juiz, porque ele não ia pagar, né? Enfim. Isso foi muito revoltante, porque nós somos uma empresa super pequena, na verdade só eu e meu marido, né, éramos, e agora meu marido mais uma ajudante, ou seja, somos uma empresa pequena, então qualquer dinheiro que não entre, ele falta, né, é bem complicado. E fora que o serviço ele foi feito, as ajudantes elas foram pagas, é óbvio, porque elas não têm nada a ver com isso, inclusive a terceira ajudante, a gente não recebeu. E foi muito complicado, muito chato isso, ele ter feito, inclusive ele falou que o serviço estava bom, sabe? E a gente tem tudo relatado e ele não quis pagar. Pois bem, recebemos depois uma cartinha de reclamação, né? Porque ele não estava querendo pagar essas horas a mais, e aquela coisa de conciliação, né? Depois de um tempo recebemos essa carta. E 2 meses depois teve a reunião de conciliação, ou seja, nós não recebemos o valor que ele deveria ter pago. Ele não pagou juros, ele não pagou nada disso. Ou seja, ele fez de propósito, é óbvio, para ganhar tempo, né? Para ganhar tempo para poder pagar e pagar o que ele queria pagar. O que acontece nessa conciliação?
as partes vão, né? Presente foi meu marido e ele. E a pessoa que fica lá fazendo a reunião faz uma conta mais ou menos e chega num valor. Se a gente não concordar com o valor, aí sim vai para o juiz, aí sim demora mais tempo e sabe lá quando que a gente ia receber. Então a gente resolveu aceitar com muita raiva, mas resolveu aceitar porque a gente estava precisando do dinheiro, né? E a gente trabalhou por isso, então, enfim, muito complicado. E nunca tinha acontecido isso com cliente nenhum. A gente está aqui em Portugal, já vai fazer 4 anos. Isso nunca tinha acontecido com cliente nenhum. Mas fico alerta para você que trabalha com serviços. Eu já soube que outras pessoas também, isso já aconteceu, das pessoas irem trabalhar e não receberem, isso é um absurdo. A gente nunca deixou de pagar nenhum ajudante nosso, nunca. Mesmo essas situações acontecendo, porque aqui eles têm o hábito de você faz a limpeza e você envia a fatura e fica sempre aquele medinho, né? Será que vai receber e tudo mais? Porque se não receber, vai ter que fazer essa parte de conciliação, mas é complicado, né? Para quem é pequeno, é complicado, é uma dor de cabeça desnecessária. E a gente achou um absurdo, principalmente ele falar lá na conciliação que ele gostou do serviço, tá? Ele só não concordou com as horas a mais, porque ele achou que a gente já deveria ter falado dessas horas a mais, teria feito um orçamento maior. A gente sempre deixa conversado, escrito pelo WhatsApp, sobre as horas a mais. Da mesma forma que se a gente fala uma determinada quantidade de horas e dá menos, a gente dá o desconto. A gente sempre fez isso, nunca teve problema nenhum. No Brasil, eu sei que algumas pessoas cobram 50% antes, principalmente porque tem muita gente que desmarca e um pós-obra leva um dia inteiro. Então, um pós-obra grande, imagina, você marca na agenda 2 dias, chega a pessoa e desmarca. Já aconteceu com a gente, tá? De desmarcar. E ficar sempre querendo remarcar, e a gente deixa de colocar um outro cliente que estava precisando realmente, que a gente iria receber. No Brasil, eu sei que algumas pessoas pedem 50% para você poder agendar limpezas, né? Somente limpezas grandes. Mas aqui eu acho que as pessoas não têm esse hábito, mas é um hábito que deveria acontecer. Então, depois nós fizemos um outro pós-obra grande e a gente ficou sempre com aquele medo. Mas deu tudo certo, né? Tem dado tudo certo em relação a isso. Mas fico alerta que tem gente que não vai querer te pagar pelo serviço que você fez, tá? A gente recebeu, acho que foi 4 meses depois, e foi um dinheiro que fez falta. E é muita cara de pau da pessoa fazer isso, uma pessoa que tá indo lá fazer um trabalho na casa dela. E o pior, foi tudo combinado antes, tudo combinado, sabe? E a pessoa ainda fala que gostou do serviço, mas não quer pagar. Gente, olha, é difícil, tá? É difícil. No Brasil a gente nunca passou por isso, porque no Brasil a gente tinha outro tipo de emprego aqui, como a gente trabalha com limpeza. Então é muito complicado, tá? Me conta aqui nos comentários se já aconteceu com você em algum lugar, que seja em Portugal, Brasil, enfim, que for, mas serve de alerta. Fez o serviço, mesmo que a limpeza dure alguns dias, não deixe de receber daquele dia. Se ele não te pagar, você não vai, sabe? Porque já viu que a pessoa tá agindo de má fé. Muito complicado isso, muito ruim. Mas enfim. Se inscreve aqui no canal se você quiser saber mais sobre a minha vida mesmo aqui. A gente vai colocar relatos do que acontece, do que tá legal em Portugal, do que não tá. E é isso. Se inscreve aqui no canal e escreve aqui nos comentários se isso já aconteceu com você. E até o próximo vídeo. Tchau!